Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prime Talks. No episódio de hoje temos aqui connosco o António Betancourt, da Optimize. Vamos falar um bocadinho sobre a Optimize. A Optimize, para quem não conhece, é uma sociedade gestora, correto? E vamos tocar assim um pouco em todo o que é, no que é que eles investem, que tipo de clientes, os ativos que têm sobre gestão, até tocar um pouco na literacia financeira, porque é algo que não é ainda bastante discutido em Portugal. Vamos a isso, António? Vamos a isso. Então, para começo, queres-me dar assim um bocadinho sobre quem é a Optimize? Sim, antes de mais, Miguel, agradecer o convite. É sempre um gosto para a Optimize estar em iniciativas deste género, ou seja, que permitam às pessoas ter acesso à informação o mais fidedigna possível, ainda para mais numa era em que há tanta desinformação. Informação, exatamente. Iniciativas deste género são muito importantes e parabéns também à Prime e Obrigado. ele por isso e obrigado pelo convite. A Optimize, portanto, é uma sociedade gestora de fundos imobiliários, que foi criada em 2007, portanto, é um projeto já com alguns anos. Fazer 20 aninhos. Sim, sim, o tempo passa nos instantes e a verdade já vamos para os 20 anos. Em boa verdade, e com todas as coisas, há sempre alguma burocracia envolvida, portanto, na verdade, os nossos primeiros fundos foram lançados já no final de 2008 e, Ok. portanto, os nossos fundos com track record maior já são de 2008, Uhum. a altura em que tivemos autorização do regulador para gerir e comercializar fundos. Portanto, é uma sociedade gestora 100% de capital português. Neste momento, a sociedade gestora independente, com maior volume de ativos sob gestão. Gerimos neste momento já 18 fundos. Ok. O nosso core sempre foi poupança e investimentos de longo prazo, portanto, sempre numa abordagem de diversificação, seja a questão de nível geográfico, também por classe de ativos, e setorial, obviamente. E ao longo dos anos fomos incluindo na nossa oferta um maior número de fundos para dar resposta aos As diferentes diferentes necessidades que perfis foram sentindo do mercado. de risco e o aforrador português aí é muito específico. E tem sido também interessante ver a evolução que sentimos até nos nossos clientes, porque é preciso também contextualizar um bocadinho. Nós fomos um, lançados e começamos nesta atividade de gestão de fundos e de comercialização em pleno subprime, logo Pois. assim Era o que que eu estava a pensar, tivemos esses anos foram 2011, é difíceis. verdade. E sobretudo mudar um bocadinho o chip dos portugueses, que obviamente vinham de experiências Teve uma terríveis, para crise além de financeira. culturalmente não termos o mesmo perfil que outras culturas, mas tem sido interessante perceber a evolução, sobretudo no interesse que as pessoas demonstram em saber mais, em estarem cada vez mais literados, e só isso é que faz com que depois possam tomar melhores decisões. Tu falas aí de várias coisas que eu quero abordar. Vou começar pela última, que é: vocês têm sentido uma constante evolução em termos da tentativa de aumento de literacia financeira? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a Optimize tem tentado também fazer disso bandeira, no sentido em que há um investimento muito grande de todas as equipas e uma aposta clara da administração também em contribuir. É um papel que também achamos que é a nossa responsabilidade. Portanto, convites deste género, desde presenças às escolas, temos feito também bastantes eventos em diferentes cidades do país. Este ano já estivemos em Braga, fizemos também um evento em Lisboa, no Porto. Já conseguimos reunir um sábado 800 pessoas Isso ao é ouvir brutal. falar de Isso há temas uns anos era financeiros. Era impensável. impensável. E nós, quando começámos, não sentíamos essa procura. Mas depois é como tudo: as pessoas vão, gostam, aprendem qualquer coisa, que é o essencial. E no evento a seguir já vão os filhos, vai o primo, vai a tia, Vai vai o toda a gente. amigo, porque saem dali com mais informação. E no limite, depois de ter toda a informação, podem decidir manter-se no depósito a prazo e está tudo bem. E está tudo bem. Tem é que saber que há vários níveis de risco e ficou muito enraizado na sociedade portuguesa, por mais experiências que podemos depois detalhar, mas É todo um outro tema de podcast, só isso. sobretudo tem por trás sempre um problema de base que tem a ver com a desinformação, que era não estavam diversificados Exatamente. e as más experiências muitas das vezes vêm precisamente de um nível de concentração excessivo em ativos que se calhar não deveriam Não ter deveriam esse, ter esse esse peso. peso na carteira. Mas desmistificar um bocadinho que não há dois níveis de risco, não temos que estar zero risco ou 100% all do in. RI. Há Exato. várias camadas, há fundos de obrigações, há fundos mistos, portanto, há uma panóplia de soluções para todos os perfis. É preciso a pessoa, em primeiro lugar, saber
o seu perfil Perfil de risco e de a partir investimento. daí explorar as diferentes opções. Por acaso agora também fiquei curioso, que é quando tu me dizes que fazem eventos em escolas, eu por acaso não sabia disto. Qual é o ciclo? Nós, o core tem sido mesmo esses eventos nas diferentes cidades e presenças em webinars, esporadicamente a convites de escolas ou de alguns professores. Isso é Vamos dar super o nosso interessante. contributo. Eu próprio fui, através de um conhecido que é professor, e convidou-me para ir falar um pouco sobre uma temática que era fundos de investimento numa aula de Macs, por exemplo. Isso é Até era de décimo unidades, primeiro. era 11º ano. E foi interessante ver as perguntas das crianças, neste caso adolescentes, porque eles próprios evidenciam traumas passados. Portanto, eram muitas Que é, perguntas pá, também atendendo sobre os casos pais e é o muito que vão retirar aos específicos. pais. Sim, 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 sim. Exatamente. Portanto, está muito enraizado. Acho que nos últimos anos e esta década de 2020 até agora, nota-se uma evolução porque eu acho que as pessoas foram obrigadas a procurar alternativas, porque é fácil estar num produto que dá zero performance quando a inflação é 1,5, quando a inflação é 7, já é Já começam preciso a olhar pensar duas para, vezes. para o que é que está no mercado e o que é que está disponível. Isso por acaso é interessante. Mudando aqui um bocadinho e ainda pegando no que tu disseste antes, vocês têm 18 fundos. Sim, exatamente. Nós, Porquê 18 fundos? Quando eu digo porquê, porquê é que vocês sentiram a necessidade de diversificar tanto a quantidade de fundos que têm, ao ponto de apresentar hoje uma carteira que se calhar há 5 anos não tinham nem de perto em número de sim, fundos? Porquê? sim, isso é uma boa questão. Dos 18 fundos, não têm necessariamente todos uma política de investimento muito diferente. Passo a explicar. Pela própria estrutura do fundo, pode haver uma categorização que obriga depois à criação de mais do que um fundo. Por exemplo, nós gerimos uma carteira de fundos de pensões, que é um regime muito específico, que tem essa própria gama, Capital Pensões, Optimize Capital Pensões, tem três fundos associados, o moderado, o equilibrado e o ações. Depois, dentro da janela da sombrinha PPRs, que tem um regime fiscal muito próprio, seja pelos benefícios fiscais que Vejo. concede, seja sobretudo pela taxa sobre as mais-valias, também numa ótica apenas de investimento. Temos depois 5 PPRs. Temos o moderado, à semelhança, equipar um bocadinho ao fundo de pensões moderado, o equilibrado, o ativo, e depois o agressivo e o PPR Leopardo, que são dois fundos PPR que já investem até 100% em ações. Até 2018 isso não era permitido, ou seja, os Ok. PPRs apenas podiam investir até um máximo de 55, portanto são fundos que foram depois, Portanto, houve uma alteração legislativa nesse efeito. sim, em 2018, os PPRs na forma de fundo puderam passar a investir também eles até 100% e lançámos depois, fomos até o primeiro PPR que pôde investir até 100% em ações, foi o nosso PPR agressivo. E, por exemplo, eu sei, por experiência, por trabalhar com vocês, que diversos fundos têm diversos tickets mínimos de investimento, correto? Uhum. A minha pergunta é: eu sinto ainda que há uma espécie de pré-conceção de, olha, não tenho dinheiro suficiente Uhum. para investir em fundos, ou não tenho dinheiro suficiente para participar em nenhuma destas sociedades gestoras. Isto é verdade? Não é verdade? E até que ponto? Sim, nós, tirando 2 fundos que têm um mínimo de 1000 euros, todos os outros são abaixo deste valor. Portanto, mesmo os 1000 euros, permitem e democratizam muito o investimento no mercado de capitais. Portanto, essa é, quanto a nós, a grande vantagem de investir no fundo, e de delegar essa gestão a uma sociedade gestora, como por exemplo a Optimize. A democratização dos fundos, os fundos democratizam o acesso ao mercado de capitais e, portanto, temos por regra ter mínimos baixos. Portanto, a Certo. maior parte dos fundos é uma unidade de participação. Portanto, estamos a falar de investimentos de 20 euros. Uhum. Portanto, qualquer pessoa com 20 euros consegue aceder aos mesmos títulos que um investidor de 500 mil, 1 milhão. Portanto, a performance será exatamente a mesma para um cliente investido no fundo Portugal Golden Opportunities, tenha investido 1000 euros, tenha investido 500 mil. Portanto, essa é a grande vantagem dos fundos, com um impacto maior, sobretudo para valores mais baixos, porque um investidor, se calhar, de 1 milhão consegue aceder ao mercado e o custo médio permite o custo médio, seja por transação, seja até a diversificação que consegue, com uma carteira de 1 milhão, consegue fazê-lo. Se individualmente uma pessoa for com 1000 euros ao Não mercado de consegue fazer a capitais, mesma
diversificação. logo inviabilizada a diversificação por via dos custos Exatamente. unitários de transação. Portanto, essa é a grande vantagem dos fundos. Mas, obviamente que delegar também a profissionais é sempre Claro. aconselhável, como em qualquer área. Por exemplo, e uma vantagem, não sei se concordas, mas que eu sinto é, por exemplo, eu sinto que, à data de hoje, o povo português ainda olha muito como para o imobiliário como o principal investimento, ou se calhar o investimento mais seguro. Pronto. Ahm, mas a barreira que eu sinto que existe face ao investimento imobiliário é que, na concepção da maioria das pessoas, que eu não sei, podia ser todo um outro tópico, mas supostamente precisas sempre de mais capital face a, por exemplo, investir com vocês. Sim, eu acho que é fácil também olhar agora e dizer eu investi em 2013 e o meu apartamento Agora triplicou de valor. triplicou, mas isso também se aplica a determinados títulos, a determinadas ações e a determinados fundos. Nós temos fundos que desde 2008 mais do que duplicaram também. Temos um fundo de ações globais que, sem o risco do imobiliário, porque o imobiliário, e acho que lá está, deve haver uma diversificação que deve incluir na carteira o imobiliário. Muitas das vezes, e para a maioria do investidor português, o problema é que o imobiliário representa muitas das vezes mais de Mais 100% de do 100%. capital, porque até há É, a tal alavancagem. alavancagem. A questão do. Mas o imobiliário está sempre lá. Os títulos também estão Também. sempre lá. Não, Portanto, não desaparece. a diferença potencialmente é que não recebe um extrato mensal com a posição. E, portanto, nos meses em que o imobiliário desvaloriza 3% não tem essa percepção, mas basta pensar no Covid, quando tivemos investidores que tinham 10 Airbnbs e que durante meses tinham a prestação ao banco e a rentabilidade era zero, ele não recebeu um extrato sobre isso, mas um O cliente dinheiro da saía do Optimize canto. viu que naquele mês desvalorizou 5%. O imobiliário potencialmente nessa altura desvalorizou mais. Portanto, sem dúvida que o imobiliário é um bom investimento, tem-se vindo a provar. Agora, neste momento, não está acessível a todos, porque não é pegar em 500 mil Exatamente. e comprar um T1 e isso representar 100% do património. Já há também soluções de investimento imobiliário de forma mais diversificada, lá está, através de fundos também, Claro que acaba sempre por ser que a solução. permitem ter a força do fundo para ter ativos e tens uma parte desse Do fundo. share quase. Portanto, já há várias soluções, isso aí o mercado oferece esse tipo de soluções. E pegando numa coisa que tu também disseste há bocadinho, que foi, tu sentes que atualmente, tanto clientes nacionais como internacionais, porque eu sei que vocês também têm clientes internacionais, já vos procuram numa ótica de diversificação, ou seja, ou já estão expostos a outros mercados financeiros, mas de outros países, e querem diversificar e ganhar um bocadinho de exposição ao mercado português, ou até mesmo para diversificar um cliente português, por exemplo, face ao imobiliário. É algo que já existe. Sim, o investidor estrangeiro, por definição, procurava Portugal para investimentos imobiliários, um bocadinho também pela própria forma como estava desenhado o programa Golden Visa até 2023 e fundos elegíveis para Golden Visa como o nosso beneficiaram muito da extinção da É verdade, possibilidade sem dúvida. de investir via imobiliário em 2023. Mas diria que neste momento já nos procuram Portugal como solução também de diversificação e investimento no mercado acionista português, e isso vê-se facilmente com as performances que Portugal tem apresentado, com o crescimento do market cap das empresas portuguesas. E depois é, no fundo, uma bola de neve, porque ainda há muita margem para crescer, porque continuamos bastante abaixo da média europeia. Portanto, Portugal é preciso também recuar um bocadinho que 2011 para 2020 não estávamos numa situação. Uma solução. Nós próprios sentíamos tanto cá, visto de fora, éramos lixo. É verdade. Portanto, tem sido um caminho E o feito, caminho nos últimos anos eu acho e que tem sido um sobretudo, caminho brutal. sem dúvida, e sobretudo conseguimos entrar num mercado que é o mercado que toda a gente quer, né? Conseguimos finalmente ser bem vistos nos Estados Unidos, não como parte de Espanha, mas como um país que tem muito potencial, que tem muito boas empresas, que é espetacular para se ver e não é só sol. E portanto conseguimos finalmente entrar nesse mercado. Tivemos aqui um passo Um passo atrás atrás com que esta. eu, em termos lógicos, não consigo compreender, porque o esforço maior do programa de Golden Visa, nós todos do setor fizemos a nossa parte, mas foi uma aposta do governo e finalmente, Sim. quando lá chegaram, acharam que Eu não afinal quero era, dar era bom um demais. passo atrás. Era bom Exatamente. demais. Isso era todo um podcast por si Sim. só. Na ótica, e pegando aqui um bocadinho, há outros dois tópicos que eu ainda quero pegar com base no que tu disseste. A primeira é,
como e se é que há alguma especificidade, por exemplo, da Bolsa de Portuguesa, que eu, da ideia que eu tenho, é uma bolsa relativamente pequena, tanto face às outras europeias como quanto aos face aos Estados Unidos, não tem comparação. É fácil investir na Bolsa Portuguesa como uma sociedade gestora que investe na Bolsa Portuguesa ou o que é que vocês prestam atenção e que cuidados é que vocês devem ter? Sim, a liquidez é sem dúvida um tema, portanto, é um mercado que continua a ter pouca liquidez, de uma forma genérica, mas já não é como era, ou seja, tem feito um caminho muito positivo nesse sentido, mas é esse o grande desafio, ou seja, a liquidez e o número de opções, porque continuamos a ter poucas empresas cotadas, há muito boas empresas que poderiam estar cotadas e eventualmente se continuarmos neste rumo de mudança cultural até que parte de cada pessoa, esta maior literacia financeira pode também alavancar dar esse incentivo às empresas para perceberem que estarem cotadas pode ser interessante, até como imagem, lá está, é um movimento que tem que ser não só o mercado a fazer, mas Uma mudança de culturalmente temos que cultura. fazer e tem que partir de cima também, não podemos continuar a ter políticos a falar em jogar na bolsa, não é jogar, é investir, Investir. é tomar decisões em coisas concretas, Com não. base informado, supostamente. Exatamente, e como em qualquer coisa, vão haver empresas com mais sucesso, com Resultam e menos outras que não sucesso, resultam, faz mas parte. culturalmente temos que deixar isto de lado e agora, pegando um bocadinho no meu caminho enquanto colaborador da Optimizer, eu tive sempre mais, tive sempre na parte de consultor aos clientes, ou seja, de apoio ao cliente, no fundo fazer a ponte entre a equipa de gestão de ativos e o cliente final. Uhum. E portanto trabalha sempre com clientes portugueses, de diferentes níveis de património, diferente literacia financeira, e de há 2 anos para cá comecei a acompanhar a carteira de clientes internacionais e sobretudo face, ao cliente americano, hum, é um mundo que separa a literacia e sobretudo a cultura de estar investido no mercado de capitais. Quando dizemos que os americanos voltam com a bolsa e com a bolsa, é porque votam mesmo, porque não há um americano que não tenha dinheiro investido na bolsa. Isso é uma coisa que eu, ou seja, nós também aqui na Prime lidamos com centenas de clientes americanos e foi algo que quando eu comecei há vários anos atrás, neste setor foi algo que me surpreendeu bastante, que é até o teu americano que acaba de sair da faculdade, a predisposição dele já é, olha, vou começar a poupar para Sim, sim, começar a sem dúvida. investir na bolsa. Enquanto que eu sinto que em Portugal, eu diria que à data de hoje ainda é uma minoria gigante a pessoa, a parte que investe na bolsa. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos sentido o interesse crescente nessa área e quando nos eventos vemos crianças é um claro indicador disso mesmo, mas a amostra ainda é muito curta, ou seja, ainda é a minoria que faz isso. Porque, e não tem a ver muitas das vezes com o grau académico das pessoas, nem com o sucesso profissional que cada pessoa Possa teve ter na ou não vida. ter. A falta de literacia financeira transcende qualquer área, portanto, possivelmente, eu costumo dizer, e a minha mãe é médica e é um exemplo perfeito, a classe médica em termos financeiros, lá está, por estarem tão focados, ou outras classes, estou a dar o exemplo que me é mais próximo, mas não tem a ver com um grau académico, tem a ver com cultura e Eu sinto que está com. mesmo enraizado, não Sim, sem sei, dúvida. eu E vai sinto. ser um processo que demora Era muitos isso, eu ia anos. dizer, não acho que vá ser, por exemplo, desta década que é da noite para o dia. Eu acho Não, que sem dúvida. está a começar a aparecer, mas não me surpreenderia se fosse um caminho que ainda é preciso ser feito durante 20 ou 30 anos antes de conseguirmos chegar sequer onde os Estados Unidos Sem dúvida. estavam, se calhar há 50 anos atrás, por Não, exemplo. e acho que por defeito, vamos ser sempre um povo conservador no que toca ao nosso dinheiro. Mas podemos arriscar no sentido de esperar uma rentabilidade superior de forma consciente, estimando bem o horizonte de investimento e o risco dilui-se bastante. E quando enraizarmos individualmente estas noções básicas de diversificação, de longo prazo, o caminho fica mais próximo. Agora, o que nos traz algum alento, e por isso é que também continuamos a tentar contribuir para isso todos os dias, é ver que de evento para evento o número de inscritos Aumenta. aumenta exponencialmente, o nosso número de clientes, quando chegava ao PQS tínhamos 2.000 clientes, hoje em dia temos 35.000. Portanto, Brutal. tem sido um crescimento muito sustentado, claro, isso tem que ser feito com transparência, as pessoas têm que saber, têm que poder perguntar o básico, sabes, não ter vergonha de não Parece que perguntar coisas eu sinto que às básicas. vezes, e é algo que eu também já senti, pessoas que às vezes me perguntavam algumas coisas a mim era,
parece que têm vergonha de, por exemplo, não saber o que é uma corretora ou não sei, não Nunca chegam a perguntar. exatamente. E então, mas se nunca chegam a perguntar, nunca saem. Sim, sim. E quando eu digo que muitas das vezes não tem a ver com o grau académico, às vezes nem com o curso. Ou seja, eu estudei economia Uhum. e tenho muitos amigos que não tocam no mercado acionista. E não é por não quererem arriscar, é por desinformação. Exatamente. E depois por outro tema que podemos falar, que é a taxa de poupança preocupante que existe em Portugal. É assim, continua a ser um assunto gigante. Que, por exemplo, também relativamente aos Estados Unidos é completamente Não diferente. tem comparação. Meus pais viveram nos Estados Unidos há 40 anos e disseram logo, no primeiro salário 10% nós não tocávamos. Não Exatamente. Mas eu tocávamos, e sinto mesmo que faltasse do outro lado, era não vais buscar religioso a ali. taxa de poupança de 10%. Mas eu sinto que lá está, isso também vai um bocado ao encontro que é, não há ainda à data de hoje essa preocupação de há aquela quase que é a tripartição, que é de vida geral, contas e poupança ou algo assim do género, que nos Estados Unidos é algo que quase que muitos tentam seguir à risca. Eu acho que aqui ainda nem há essa preocupação, ainda nem sequer se pensa nisso, intrinsecamente. E sobretudo conta-se muito com o Estado. Ou seja, acharmos, a nossa geração, malta que está há 30, 40 anos da reforma, a 20 que seja, a taxa de substituição da Segurança Social face ao último salário vai andar na ordem dos 40%. E o que as pessoas têm que se mentalizar é que ou criam durante estes anos todos uma almofada que lhes E permita rendimentos? chegar lá e retirar 60% do que falta para ter o último salário. Não Sim, sim, sim. estamos a falar de um dia para o outro, aos 67 anos, Já não há. vamos ter 40% de um mês para o outro. Conseguimos fazer isto? Hoje em dia que estamos com créditos até aos 67 anos e com encargos mensais brutais, é um desafio, mas não podemos contar com a Segurança Social. E temos que ser nós também a fazer isso. Não, tem que partir de cada um. Depois, como é que isso vai ser gerido? Não vai ser fácil. Desculpa, e só acrescentar que quem está nesta situação de daqui a 40 anos ter 40% Nossa tem um geração. fator a favor, que é o tempo. É o E tempo. o efeito de capitalização tem por base o tempo e, portanto, uma aplicação com rentabilidades médias anuais de 4, 5%, e não estamos a falar aqui Não é nada de de algo estrondoso. estapafúrdio, e consegue-se com uma diversificação bastante aceitável, sem um risco de concentração elevado, permite ao longo prazo mais do que triplicar, quadriplicar O valor. aquilo que no fundo fomos investindo. E Uhum. portanto o fator tempo aqui é um ponto a nosso favor, também não É pode ser aquela tudo que é mal. timing the market beats timing the market. Exatamente, depois lá está, depois a tendência é muito o ferrador oscilar entre não estar informado e não ter interesse, para quando tem interesse já não precisa ninguém, faço tudo por mim sozinho, e depois comete erros Erros que são qualquer. normais, que não são profissional, que um profissional não pode cometer, até pela estrutura regulatória dos próprios fundos. Portanto, a diversificação está garantida nos fundos, de acordo com a política de cada um, pela própria estrutura regulatória. E estão sujeitos a um nível de critério por parte da CMV muito mais, O mais. escrutínio é totalmente diferente e mais ainda num mundo em que é tudo tão rápido, está tudo tão volátil, estamos a um tweet de haver uma oscilação de Do mercado. 10%, portanto, E isso tem acontecido com e regularidade. das duas uma, ou trabalhas eh, nisto a 100%, ou é difícil depois conciliar com a tua vida, porque quando vai aparecendo as notícias provavelmente já aconteceu, não É é? verdade. Portanto, há um caminho a percorrer, mas lá está, os números apontam para Uma dão alguma melhoria. esperança, sim, sem dúvida. Ah, pegando aqui numa outra coisa que tu disseste já há alguns minutos, há muitas boas empresas que não estão cotadas em bolsa. Porquê que achas que isso acontece? Eu não tinha esta noção, por acaso. Sim, ou seja, o tecido empresarial em Portugal não é comparável naturalmente até em termos de dimensão com o tecido empresarial francês, nem precisamos ir aos Estados Unidos, mas não é para haver esta disparidade. A bolsa portuguesa em termos de dimensão é 25, a francesa é 25 vezes superior, portanto há aqui muita margem, obviamente vai ser sempre superior, tem outro tipo de empresas, de outros setores, mas a bolsa portuguesa tem capacidade e está a fazê-lo nos últimos 5 anos de estreitar o gap existente,
E tem outras particularidades que são muito interessantes. A resiliência, estamos a falar de setores muito defensivos, ou seja, quando vimos em 2022 o S&P a cair 18%, o PSI fez 4, teve o nosso Fundo de Portugal Golden Opportunities fez 4% positivo, ou seja, é um, É uma diferença brutal. sim, ou seja, é mais defensivo, o grupo são empresas Mais menos cíclicas conservadoras. e, portanto, mais conservadoras, o que até vai de encontro ao A investidor mentalidade português. portuguesa, exatamente. Mudando aqui um bocadinho de paradigma agora, que é, lidando tu com clientes americanos Uhum. diariamente, como é que tu, primeiro, os sentes diferentes face aos clientes portugueses com que lidas, ok? Quais sentes que são as principais diferenças? Até porque, do meu feedback, como advogado, mas que trabalho com eles diariamente, eu sinto que eles são muito mais, primeiro, abertos ao risco e, segundo, são muito mais literados financeiramente Uhum. e muito mais predispostos a instrumentos financeiros, ok? Primeira pergunta. E segunda pergunta é, após toda esta alteração legislativa que agora foi consumada, sentiste alguma diferença neles, ou no que eles te dizem, na forma como eles estão a reagir a Portugal? Sim, a primeira pergunta é relativamente à cultura financeira, já falámos um pouco, é muito diferente. Eu até aceito que estejamos um pouco enviesados, porque o tipo de cliente que nos chega eventualmente já veio um pouco filtrado, ou seja, dadas os requisitos do próprio programa de investimento Uhum. mínimo de 500 mil euros, o tipo de clientes que nos aborda eventualmente já será, em termos de patrimoniais, um cliente mais, Exato. mais aberto a essas temáticas, não que sejam uma regra Pode não ser, mas clara, mas normalmente costuma por ser assim. norma já estão Sim. abertos para estes temas e depois culturalmente estão habituados a investir no mercado de capitais. Há também conservadores, mas são conservadores com a perfeita noção que são conservadores Conservadores. e sabem exatamente porque é que não querem investir em determinados ativos. Portanto, dito isto, estamos um bocadinho enviesados pelo tipo de clientes que nos chega, mas são clientes que conhecem bem o próprio produto. Muitos deles não estavam despertos para Portugal, ou seja, chegaram, Também senti isso. começar, lá está, o nosso fundo, e isto é curioso, e acho que é também um dos motivos pelos quais é um dos fundos que teve mais inflows nos últimos anos, é porque o nosso fundo não foi desenhado para este propósito específico, ou seja, nós lançamos o fundo a 31 de dezembro de 2021, portanto em 2021 começámos as diligências para lançar um fundo geográfico português, hum, sobretudo por dois motivos. Começámos a sentir por parte dos nossos clientes o interesse em empresas portuguesas que tínhamos esporadicamente em fundos globais que temos e começámos a sentir um crescente interesse nestas empresas. E depois nós próprios vimos que parecia já que tínhamos virado o cabo das tormentas e aquela década de 2011, 2020 estava para trás e estávamos num ciclo que se antevia um grande crescimento para Portugal e que felizmente veio-se a comprovar. Concretizar. Portanto, nós lançámos o fundo a 31 de dezembro de 2021 e o público-alvo era a nossa base de clientes. Ou seja, não era que os nossos clientes transferissem a totalidade do seu portfólio para este fundo, porque têm que estar Certo. diversificados e, É portanto, sempre pelo menos reforçar. por norma, o nosso cliente standard está neste momento a investir em vários fundos. Imagina que tem um objetivo de investimento a 3 anos, está num fundo de obrigações, tem um investimento para a reforma, eventualmente estará com um PPR, quer estar exposto a Portugal, coloca uma parte também no Portugal Golden Opportunities. Quando em 2023 o real estate deixa de ser Deixa de uma ser. opção, começámos naturalmente, identificámos essa oportunidade desde logo e começámos também a direcionar para esse segmento potencial de Golden Visa, de pessoas interessadas no programa. Numa primeira fase foi sobretudo o mercado asiático, Sim. mas desde a eleição de Trump em 2024 Não parou. as Não portas parou. conseguimos chegar aos Estados Unidos, conseguimos o programa Golden Visa, não é? Sim. E acho que foi uma agradável surpresa para eles, para nós, obviamente, Para nós, sim. mas para eles também, porque viram o fundo com um track record muito interessante já, portanto, o fundo desde o seu lançamento
já fez 77% à data de hoje. Mas Ah, sabes que eu, só para tirar um força. bocadinho a palavra que é, eu sinto que uma das principais dificuldades que existe no mercado financeiro em Portugal atualmente, e isto é algo que eu ouço bastante os meus clientes a dizer, é há muitos fundos que não têm, apresentam-se no mercado, mas sem um mínimo de track record para suportar a claim deles ou Uhum. o prospecto deles. E isso é algo que eu sinto que vocês tendo também acaba por fazer bastante diferença, porque os americanos, Sim, especialmente americanos, eu sinto que já olham muito para o track record, sim, olham e para as mesmo a performances passadas. e mesmo a questão da transparência e da estrutura de custos, acho que é um fator diferenciador que nós temos e obviamente é um key selling point para nós, não é? Ou seja, um cliente americano chega e vê que este fundo não foi criado para isto, ou seja, quando nós olhamos para o mercado de fundos elegíveis para Golden Visa, grande parte deles tem algumas limitações em termos de liquidez, portanto, no caso dos closed-ended, isso é claro, obviamente. Nós, ao não termos nem nem prazos mínimos de resgate, nem sobretudo, porque há duas formas no fundo de bloqueares de uma saída, seja por lock-up periods, seja por fees à saída, ou seja, fees de resgate. O nosso fundo, como não foi desenhado para Golden Visa, ou seja, foi algo que aconteceu posteriormente, foi uma oportunidade que se apresentou posteriormente, o nosso fundo não tem comissão de resgate. Portanto, e sentimos isso e podemos falar também um bocadinho do impacto que a lei da nacionalidade teve. Nós sentimos quando começou a ser discussão, acho que conseguimos captar muitos clientes que estavam indecisos, ainda não sabiam se queriam avançar já, mas quiseram maximizar as probabilidades de Verdades. avançar com a lei da nacionalidade como estava na altura. Expectável. E portanto procuraram o quê? Fundos open-ended, sem comissão de resgate, para que se qualquer coisa Correr acontecesse mal. fora daquilo que eles estavam a equacionar, poderem resgatar. E portanto, eu pensei até, sinceramente, que isto tivesse mais impacto ao nível dos resgates do que teve, mas também muitos clientes já me confidenciaram que nós já nem vamos aplicar, fazer a Sim, a application evolução do Golden não. Visa, mas continuamos a investir no fundo, estamos a ganhar 25%, e se estivesse nos Estados Unidos estava a ganhar 10%. Portanto, respondendo à primeira questão, que era como é que eles viram também aqui o mercado português. Eu acho que foi uma agradável surpresa para eles, sobretudo numa altura em que a administração Trump parece querer desvalorizar o dólar. Para eles há logo aí um ganho de estar exposto em euros, e foi a oportunidade de estar exposto a um mercado que tem um potencial que já não é difícil de encontrar, porque está muito undervalue comparado com, até olhando de empresa a empresa, com os peers europeus. Uhum. As empresas portuguesas têm ainda um margem de potencial muito interessante, parte já se efetivou e clientes estão a ter ganhos interessantes. Portanto, o fundo este ano está a fazer 8,5%, o ano passado fez 25%. Portanto, mesmo clientes que abdicaram do Golden Visa pela questão da lei da nacionalidade, mantiveram-se investidos no fundo. Isso foi uma agradável surpresa, bem como haver clientes que estão a investir valores muito superiores aos 500 mil mínimos necessários, Que porque é querem também é estar sinal, e expostos. também é sinal que gostam do vosso trabalho até agora. Sim, 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 sim. E aí esse feedback tem sido muito importante e se calhar foi algo que nós não antevíamos como expectável, ou seja, haver clientes a investir valores superiores ao mínimo, que por si só já é um valor relevante, não é? Claro que sim. Mas de facto Portugal conseguiu chegar ali a clientes com um património brutal que em Portugal não é fácil de encontrar no investidor individual e que tínhamos finalmente conseguido chegar lá. E mais do que o impacto da lei da nacionalidade, e se calhar já lá vamos, eu acho que foi a quebra de confiança entre país Investidor. e investidor. E isso é o mais difícil Recuperar. de recuperar, porque há uma certa desilusão, há muito aquela ideia, se algo mudou, porque é que não pode voltar a mudar? Eu não acredito sinceramente que possa vir a acontecer, pelo menos no futuro próximo, mas há uma quebra de contrato social. Exatamente. E imagina, e agora já, se calhar assim um bocadinho para fechar, que expectativas é que vocês têm para os próximos anos, ok? Tanto a nível de clientes nacionais como a nível de clientes internacionais. Que expectativas é que vocês têm no sentido em que achas que vai continuar a haver um crescimento fruto do aumento da literacia financeira? Por exemplo, achas que se calhar não havendo tantos clientes estrangeiros como houve em 24 ou 25, essa falta de clientes estrangeiros vai ser coberta, por assim dizer, pelos clientes portugueses que, fruto do aumento da literacia financeira, possam começar a procurar-vos mais? Ou achas que ainda não estamos aí? Sim, o fundo, e apesar do crescimento do segmento Golden Visa, 40% dos participantes do fundo são clientes portugueses.
Isso é uma Obviamente, estatística eu não sim, tinha eu não tinha obviamente que eu o não tinha ticket visto. médio é diferente, porque é mais numa ótica de diversificação e, portanto, teremos alguns, mas não são muitos os clientes portugueses que num só fundo de ações portuguesas, ações e obrigações, porque isto é um fundo multiativo. Mas diria que eu acho que o principal impacto da lei da nacionalidade pode representar uma quebra face aos valores que vínhamos tendo, mas eu acho que, sobretudo, representa uma quebra aos potenciais clientes, Clientes, porque exato. eu acho que agora o virar de página, que é consumado agora com a entrada em vigor da lei, vai permitir na mesma clarificar como são as coisas e o mercado americano é enorme. Sim. E portanto eu acho que o programa vai continuar a ser brutal e o impacto da lei da nacionalidade muitas das vezes é mais o barulho que causa e a quebra de confiança a quem já estava no processo do que o efeito prático. E tu saberás também melhor do que eu que o efeito prático muitas das vezes para alguém que quer a residência não é assim Não tão impactante como o impacto reputacional, porque uma pessoa, e nós temos também feito esse trabalho, e continuamos obviamente a acompanhar potenciais interessados na subscrição do fundo, e quem se informa sobre o fundo hoje acha as condições muito interessantes na mesma. sem dúvida. Portanto, eu não acho que vão deixar de estar interessados no programa, que vão deixar de estar interessados no fundo. Acho é que, obviamente, o valor de angariações, de potenciais investidores que tinha vindo a ser feito e que ia ser agora paulatinamente concluída em termos de subscrições, quem viu as condições anteriores sentiu-se defraudado e fechou o processo. Portanto, nós nunca vamos saber muito bem qual é que teria sido a dimensão de subscrições, porque essas pessoas, acho que grande parte se perdeu. Mas há muitos novos que vão continuar a achar o programa interessante. Eu acho que isso o que tu disseste, só para fechar, eu acho que disseste aí algo que faz muito sentido, que é o mercado americano é muito grande. E eu acho que dentro do mercado americano tu tens para tudo. E tu e não duvido, até porque nós também já estamos a começar a sentir isto outra vez, que é, dentro do mercado americano há pessoas para quem o Golden Visa há muitas pessoas para quem o Golden Visa atual, quando eu digo atual é a Lei da Nacionalidade para 10 anos, continua a ser muito apelativo. Sem dúvida. E Sem portanto dúvida. eu acho que passa um pouco pela reconstrução da confiança, que foi totalmente quebrada. E isso aí, tanto a nível de confiança como a nível de reputação, eu acho que é um trabalho a fazer por todos Em termos os. dos processos, tem que andar, não pode haver Exatamente, não falhas pode do haver nosso lado. atrasos de 3 4 anos também, mas acho que conseguindo reparar, ou pelo menos conseguindo equilibrar a má reputação que atualmente o programa tem, eu acho que vai continuar a haver muito interesse. Sem dúvida. Ahm, e acho que vai continuar a haver mercado. Sim, e sobretudo quem começar agora, não ficar 6 horas no aeroporto quando vem aos biométricos. Não. Ou seja, isto é um esforço conjunto, mas que eu acho que aporta muito à economia portuguesa E é e assim, não se sem pode dúvida. descurar agora. A injeção de capital que houve por causa do Golden Visa deve ter. São investidores que culturalmente são muito próximos, são investidores que gostam de Portugal, ou seja, há uma identificação cultural muito interessante, por isso acho que é uma situação de win-win e como ficou provado, aliás, quando em 2023 se acabou com o real estate, não era essencialmente isso que estava a pressionar Continua tudo igual. o problema da habitação em Portugal, acabou há 3 anos, não dei Continua a conta de ter subir, abrandado, portanto. portanto, acho que o problema é um bocadinho mais estrutural do que os poucos milhares de Golden Visa É verdade. applicants que temos. Um bocadinho mais profundo. Olha, António, obrigado por teres vindo. Tá bem? Obrigado. Obrigado por terem assistido, e vemo-nos nos próximos episódios.